Na pessoa da nossa governadora, nossa querida amiga Alice, é um prazer muito grande estar tendo a possibilidade de falar sobre a imagem pública. Os objetivos, por favor. A próxima, por favor. Estimular o desenvolvimento e a implementação de um plano para a imagem pública do clube e identificar estratégias para o aprimoramento da imagem do Rotary na comunidade. Meus amigos, um dos temas mais em evidência do Rotary é a imagem pública. Eu não sei se vocês observaram bem que em todas as palestras que nós tivemos ontem e estivemos hoje, direta ou indiretamente, a imagem pública estava ligada. E principalmente no intercâmbio de jovens. Vocês querem ter uma imagem de Rotary mais favorável do que o intercâmbio de jovens? Realmente é uma imagem que vai para o mundo inteiro. Não só do Rotary, como do nosso país. É uma coisa muito boa. Por muitos anos, o Rotary foi muito discreto na divulgação de suas realizações. Eu me recordo, há 22 anos, quando eu entrei em Rotary, logo em seguida tinha visita do governador do Rotary ao nosso clube, o Rotary Laranjeiras, e na assembleia com o governador, eu, como era o rotariano mais novo em Rotary, o governador me pediu minha opinião sobre Rotary. Eu falei, elogiei muito Rotary, achei que era uma instituição muito boa, muito maravilhosa, mas que estranhava muito o Rotary não divulgar as suas realizações. E o governador falou, é uma determinação de Rotary Internacional. Eu achei uma coisa muito triste, porque se nós não divulgarmos as nossas realizações, já vai não poder crescer. E o mundo gira, as coisas evoluem e a filosofia felizmente mudou. Chegou-se à conclusão, temos que divulgar o Rotary. A competição é muito grande, são ONGs, associação de moradores, movimentos comunitários, uma série de organizações competindo, muitos de formas nem sempre muito éticas. Todos vocês estão cansados de verem as verbas que são liberadas para as ONGs e que os projetos, na maioria das vezes, nunca são realizados. Isso derruba e destrói a imagem de todas as instituições que querem ajudar as comunidades. Precisamos fazer a nossa instituição se torne cada vez mais conhecida pela nossa integridade. Nossa organização necessita de mais e mais. Que tenhamos companheiros que façam a diferença. Eu queria mostrar para vocês um fato que aconteceu no meu consultório. Chegou um cliente, que eu não conhecia, a secretária dele era minha cliente, e indicou, e ele é um grande empresário. Ele chegou no meu consultório e estava se queixando muito dos dentistas que tinham feito o tratamento dele. Porque o dentista não me fez bem, isso aí, o meu bloco quebrou, meu dente caiu, uma série de reclamações. E quando ele estava conversando comigo, eu tenho no meu consultório alguns troféus que eu ganhei de Rotary. E ele, quando viu aqueles troféus, ele falou assim, o senhor é rotariano? Eu falei, sou rotariano. Ah, então eu estou tranquilo, eu sei que eu estou em boas mãos, eu tenho certeza que vai ser meu dentista para o resto da vida. Quer dizer, para você ver a imagem de integridade que existe dentro de nós rotarianos. E ele é meu cliente já há algum tempo. O amor à instituição é fundamental. Outra, por favor. Comissão de Imagem Pública. Desenvolver e executar um plano para divulgar ao público informações sobre o Rotary e promover as atividades e projetos de prestação de serviços do clube. No início do período rotário, isso é muito importante, no início do período rotário, a comissão de imagem pública de cada clube deve se reunir para traçar um plano de trabalho.
Ela foi elaborada para ajudar todas as outras comissões. Portanto, deve se reunir com todas elas para então poder coordenar e divulgar todas as suas realizações. Se não houver essa reunião, a imagem pública nunca vai saber o que ele tem que divulgar. Então, essa reunião, traçar esses planos é muito importante. Uma imagem pública positiva, sem dúvida, trará novos companheiros para o nosso clube. Todos os companheiros são responsáveis por promover o clube e o Rotary. Todos devem difundir os valores e trabalho de nossa organização. Os associados devem estar bem informados sobre os objetivos de Rotary e os programas e as atividades do Rotariano. Por mais que ele queira divulgar o Rotary, por mais que ele queira divulgar os nossos projetos, se ele não souber tudo o que está acontecendo no seu clube e no Rotary de uma maneira geral, ele nunca vai poder fazer uma imagem pública ideal. A mensagem transmitida ao público deve enfocar o que é o Rotary e o que faz e como as pessoas devem envolver em seus projetos. Muitas vezes as pessoas querem colaborar com o Rotary, eles sabem, poxa, o Rotary está fazendo um determinado projeto e não sabe como ajudar. Até mesmo os próprios rotarianos não têm uma maneira, não sabem a maneira de se envolver no projeto, de poder ajudar. Então isso é muito importante, que a gente passe isso, mostre realmente como é que essas pessoas podem se envolver, podem ajudar o Rotary nos seus projetos. Existem várias maneiras de promover o seu Rotary, entre elas, patrocinar eventos especiais como maratona, atividades de reciclagem de matérias, iniciativa para arrecadar fundos, realizar exposições à comunidade. Eu tenho certeza que diversos Rotarys fazem isso em suas comunidades, em suas áreas. Divulgar projetos e eventos do clube podem ser em jornais, revista, outdoor, ônibus, estações rodoviárias, ferrovias, etc. Uma coisa muito importante: incentivar o uso de distintivo na lapela pelos sócios. Quem de vocês já não foi perguntado o que é isso que vocês têm aqui na lapela de vocês? Isso é importante que a gente use esse nosso distintivozinho. É uma oportunidade que nós temos de dizer, não, isso aqui é o Rotary, e falar sobre o Rotary. Então, isso é importante. Tem muitos companheiros que não usam isso na lapela, mas o presidente, vocês que estão assumindo, devem incentivar o uso do distintivo na lapela. Quando a comissão pretende desenvolver um plano de ação, deve levar em consideração o público-alvo, as estratégias e os recursos, bem como o projeto e as atividades a serem promovidas. O público-alvo serve para assegurar uma imagem positiva e eficaz. Ela tem que ser direcionada às pessoas que são importantes para o sucesso do projeto. Não adianta nós fazermos um projeto de engenharia e levarmos esse projeto para um hospital e fazermos uma exposição para os médicos do hospital. E vice-versa. Não adianta você fazer um projeto para um hospital e levar para um clube de engenharia. Então, o público-alvo é muito importante. Por favor, meu amigo. Próximo. Isso já foi devidamente explanado por todos os expositores, todos os palestrantes. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: olha bem, a Comissão de Imagem Pública, ela tem uma interligação com todas as comissões. É o que nós chamamos de uma rua de mão dupla. Então, ela tanto ajuda como é ajudada. Então, eu vou mostrar para vocês como é que as comissões podem ajudar a imagem pública. Eu tenho que puxar a brasa para o meu lado. Então, eu tenho que pedir como é que vocês podem me ajudar. A Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo, ela pode recrutar associados com profissões relacionadas à mídia,
como pessoas que trabalham na televisão, no rádio, no jornal. Vocês imaginem o que significaria nós termos um companheiro que tem um programa de televisão, um programa de rádio, ou tem uma coluna no jornal. É muito importante isso, mesmo que ele não seja um companheiro rotariano, só de ser apresentado, a Comissão de Imagem Pública ser apresentada para pessoas que trabalham no rádio, na televisão, já é uma ajuda muito importante. A Comissão de Administração do Clube, ela pode desenvolver folhetos sobre o clube, criar uma folha de dados sobre o Rotary para distribuir para o público. E a Comissão de Projetos e Prestação de Serviço, mostrar quais são os projetos que o clube está realizando ou que pretende realizar. Aí a imagem pública vai poder fazer uma boa divulgação. O próximo, por favor, meu amigo. O presidente. Todo mundo, em todos os palestrantes falaram da importância do presidente. Eu queria ratificar. O presidente é a pessoa mais importante dentro do Rotary. Não tenha dúvida, é a pessoa mais importante. E vocês podem ter certeza, vocês que vão pela primeira vez, estarão assumindo a presidência de Rotary. No dia que vocês assumirem, a vida de vocês vai mudar. Até aquele companheiro seu que tem todos os dias conversa com você, o tratamento dele contigo vai mudar completamente. A pessoa só aprende o que é Rotary o dia que é presidente. Observem isso. Quando vocês chegam em outros clubes, a receptividade muda completamente. Vocês são convidados para ir para a mesa presidencial, vocês são tratados com todo carinho, é um respeito, é uma admiração, é uma coisa que muda tanto, que vocês têm que se preparar para o dia que termina o mandato, porque aí vocês voltarão a ser um rotariano normal, o que já é uma grande coisa, mas tem que se preparar, porque existem muitos presidentes que quando termina o seu mandato, saem do Rotary, levam um choque tão grande que saem de Rotary. É uma coisa impressionante. Então vocês se preparem, porque vocês vão ter um ano dourado, um ano de coisas maravilhosas, de tratamento como se fossem os reis do clube. E esses que eu já fui presidente em 3 ocasiões. E realmente, cada vez que eu era presidente, eu me sentia mais feliz. E eu queria dizer para vocês que o presidente, como eu falei, é a pessoa mais importante. Então, ele é o porta-voz do Rotary. Só que ele, para ser o porta-voz, ele tem que saber o que é Rotary, quem são os rotarianos e o que o Rotary faz. Eu deveria perguntar para alguns presidentes para ver se a ideia de cada um. Mas infelizmente não vai dar para fazer isso, porque nós estamos com um tempo um pouco curto, né? Já fui chamado aqui pelo meu querido coordenador aqui, me pediu para diminuir uns 10 minutinhos. Então eu vou dizer para vocês o que eu penso. O Rotary é uma das maiores organizações internacionais de prestação de serviço humanitário em todo o mundo. Mais de 33 mil Rotary clubes existem no mundo. São mais de 1.200.000 rotarianos. Existem Rotarys em mais de 200 países. O Rotary é uma rede global de líderes empresariais, profissionais e comunitários. O Rotary promove a paz e a compreensão mundial. A principal meta do Rotary é a erradicação da poliomielite. Outras mais importantes virão, porque a erradicação está quase chegando lá. Então se preparem, que virão outras coisas ainda mais importantes. O presidente também tem que fazer, acessar os recursos de imagem pública disponíveis
no www.rotary.org, os quais incluem ideias sobre imagens públicas, exemplos de comunicados à imprensa e dicas para trabalhar com a mídia. Isso é muito importante. A gente fala alguma coisa aqui, mas lá tem um monte de ideias, tem muita coisa que vai servir, tenho certeza, de ajuda para todos os companheiros de imagem pública. Praticar para dar respostas positivas embasadas em fatos específicos e sucintos. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Não adianta a gente chegar e o cara pergunta para você: o que é Rotary? Aí você levar meia hora explicando. Vocês devem pensar da seguinte situação: vocês estão saindo do trabalho de vocês, pegam um elevador. Quando pega o elevador, encontra um amigo de vocês no elevador. Aí ele fala assim: para onde você está indo? Ele diz: vocês assim, eu estou indo para a reunião de Rotary. Aí, o que é Rotary? O que o Rotary faz? Vocês só vão ter o tempo que o elevador está se movimentando do andar que vocês estão até o térreo, porque quando chegar no térreo, cada um vai para o seu lado e vocês não vão ter uma oportunidade de escrever o que é Rotary e o que ele faz. Então vocês têm o presidente, olha bem, o presidente é importantíssimo, qualquer rotariano também, mas o presidente é muito importante. Que presidente de Rotary ele vai dizer que não sabe o que é Rotary? Então ele tem que ser uma coisa sucinta, ele tem que saber explicar o que é Rotary, é muito importante. Então, nesse períodozinho curto, eu ia também pedir algumas ideias aqui, mas vamos deixar de lado. Outro slide, por favor. Boletim do clube. Sua importância como documentação histórica do clube. Formas impressa e eletrônica, periodicidade e distribuição, conteúdo do boletim e responsável pela edição e pelas notícias. Olha só, o boletim é de uma importância vital na vida de todos os clubes. O clube tem, eu tenho no meu clube um sócio fundador, eu tenho 3 sócios fundadores que sabem toda a história do clube. Não precisamos ter boletim. Ninguém é eterno. Ninguém é eterno. Vocês podem ter certeza que a maioria dos sócios fundadores, às vezes, eles estão em Rotary, mas devido à mudança de endereço, de residência, mudança de trabalho, eles saem dos seus clubes, vão para outros clubes, e ninguém sabe mais a história daquele clube. Então é fundamental a história de cada clube, e a única maneira que nós temos de saber é com o nosso boletim. Agora, até pouco tempo, todos os boletins eram feitos de forma impressa, o que acarretava uma despesa muito grande, porque o ideal é que cada Rotary tivesse uma periodicidade de 7 dias, uma semana, que todas as reuniões, cada reunião tivéssemos um boletim, como graças a Deus tem o Rotary Rio de Janeiro, que tem um boletim semanal fantástico, o Ipanema também tem o Rotary Copacabana, quer dizer, uma série de clubes tem, mas infelizmente os clubes menores em número, não tem essa possibilidade de se fazer um boletim impresso. Mas agora nós temos uma oportunidade fantástica, é a forma eletrônica. A forma eletrônica, ele deixa você fazer um boletim sem despesa. É uma coisa fantástica, é uma oportunidade. Todo clube tem condições de fazer dessa maneira. É muito importante. Agora, temos que tomar um cuidado, que tem algumas pessoas que não entendem, não tem computador. São poucas essas pessoas, mas tem algumas pessoas que não têm. Então, como é que nós temos que fazer dentro do nosso clube? Senhores presidentes, observem isso. Não pode ficar ninguém alheio a essas notícias. Então, o que devemos de fazer? Vamos ver no clube quem é que não pode, quem é que não tem. Então, vamos ver um companheiro daqueles que tem o computador, tira uma cópia e passa para eles. Ou então, que seja lido as coisas mais importantes do boletim na tribuna. Peça o secretário para fazer isso. Então, o que vai acontecer? Vai dar uma oportunidade que todos os companheiros
tomem conhecimento do boletim. Os responsáveis pela edição e pelas notícias. Essa pessoa responsável, o ideal é que cada clube tivesse um jornalista que fizesse esses boletins. Seria uma coisa maravilhosa. Mas, infelizmente, nem todos os clubes têm uma pessoa que seja um jornalista, que esteja familiarizado com isso. Mas dentro de cada rota eu tenho certeza que tem uma pessoa que escreve bem, que fala bem, que vai poder colaborar. Agora, sobre essas notícias, não. Notícia, todo rotariano tem de contribuir, tem de colaborar, porque no boletim não é só para ter o que está acontecendo na religião, naquela reunião, não é só para colocar o que aconteceu na reunião. Nós temos que mostrar o que está acontecendo dentro do nosso distrito. Tem de ter pessoas que pegam a revista Rotária e só pega e lê aquelas piadas que tem ali. Eu também gosto daquelas piadas, são muito boas, mas temos que ter a curiosidade de ler outras notícias. Tem notícias do mundo inteiro, tem coisas que valorizam o nosso Rotary cada vez mais. Isso é muito importante, que todos façam isso. Mas tem coisas que se destacam na revista Rotária, então são coisas que nós podemos colocar no nosso boletim. Às vezes a gente toma conhecimento que o Rotary Copacabana, o Rotary Ipanema estão realizando alguns projetos que são muito importantes. Vamos pegar essa notícia, ó, o Rotary tal está fazendo um trabalho assim, 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 assim. Isso é muito bom, isso vai colaborar, vai incentivar, vai servir de motivação para que o nosso Rotary também faça a mesma coisa. A próxima, por favor. Nós temos que ver os recursos que nós temos, tanto para fazermos o boletim, como para a imagem pública do Rotary de cada clube, imagem pública também do distrito. Material do Rotary Internacional, impresso e eletrônico. Os sites do clube, do distrito e do Rotary Internacional. Listas de relacionamentos e responsáveis pela manutenção e pelo conteúdo. Por favor, o próximo. Isso aí é um exemplo de outdoor. É uma arquiteta, mãe, que está trabalhando num trabalho de combate a pólio. Existem uma série de sites de outdoor, de modelos do site, de modelos de outdoor que podem ser feitos. Nós temos trabalhos maravilhosos. Pode avançar, por favor. Nós temos pontos chaves para esses trabalhos. Recursos de imagem pública, Comissão Distrital de Imagem Pública. Vocês podem, presidente, falem com os seus coordenadores de imagem pública, que eles podem procurar a Comissão de Imagem Pública do distrito. Funcionários da Divisão de Relações Públicas do Rotary Internacional. Publicações úteis para os clubes. Relações públicas eficazes. Guia para Rotaries Clubes. São informações muito importantes. Que tipo de mídia existente em sua região pode ser utilizada para promover o seu Rotary? Jornais e revistas locais. Olha bem, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu julgo muito importantes. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades para divulgar o nosso Rotary. Eu queria mostrar para vocês, eu não sei se dá muito para ler, para ver aí atrás. Isso é uma página inteira
sobre a minha posse no Rotary. Novaes, volta firme e forte. Aqui tem uma fotografia em que eu estou dando posse a 10 novos companheiros no dia da minha posse. Todos os 10 meus afiliados. Aliás, nós temos no nosso Rotary é um clube pequeno, nós temos 18 companheiros. 13 são meus afiliados. Tá? Nós temos de perder a vergonha de trazer amigos nossos para o Rotary. É um favor que nós estamos fazendo para eles. Não é um favor para o Rotary que essas pessoas importantes entrem em Rotary. A importância é eles que estão levando a vantagem, porque aqui eles vão conhecer amigos desinteressados, pessoas que realmente querem o bem, que querem trabalhar sem olhar a quem. Isso é muito importante. Então, nesse dia aqui, ainda tem aqui uma noção da vereadora Leila Maialdi. Isso aqui, por que os políticos chegam no Rotary? Porque eles veem que isso aqui é uma coisa boa para eles, que vai haver uma divulgação para eles. Queria citar também a Cristiane do Rio Comprido. Cadê a Cristiane? A Cristiane, ela faz apresentações na rádio falando sobre saúde bucal. E quando ela fala sobre saúde bucal, ela fala sobre Rotary. Em todas as entrevistas dela, o tempo inteiro, ela cita Rotary. Isso é imagem pública, é pura imagem pública. Nós precisamos disso. Quem dera que todos nós pudéssemos ir a uma rádio, a um jornal, falar sobre Rotary. Isso seria fabuloso. Eu sempre vou à Rádio Bandeirante. Tem um amigo meu que tem um programa na Rádio Bandeirante e falo sobre Rotary. Você não imagina quantas perguntas, quantos telefonemas são dados querendo saber o que é Rotary. Falam muito sobre instituições para-rotárias. Quem é que não está precisando para ele, ou para algum parente, ou para um vizinho, ou para um amigo, precisando de uma cadeira de roda, de um leito para ele estar lá? Quem é que não está precisando de um banco de alimentos? O banco de alimentos que já doou cerca de 300 mil toneladas de alimentos para instituições carentes. O banco de alimentos que agora só dava alimentos não perecíveis, agora já está doando alimentos perecíveis. Aquela instituição aonde fica ali o banco de alimentos, o Caju, o SOS, Caju, o SOS fica no Caju. Nós estamos cadastrando ali 33 mil pessoas que estão cadastradas para receberem alimentos perecíveis. Isso é imagem pública. Isso é imagem pública. A Nilma do Urca, a Nilma está aí? A Nilma está ali. No dia de Natal, quando todo mundo estava em sua casa, comemorando com a sua família, a Nilma mais uma equipe estava nos hospitais levando o presente de Natal para essas pessoas doentes. Isso é imagem pública, isso é Rotary, isso é mostrar as realizações do Rotary. Eu tenho aqui também um outro jornal aqui, da Associação de Moradores de Laranjeiras. Coquetel marca a inauguração do consultório odontológico da Amal. Isso aqui foi distribuído para mais de 30 mil pessoas. Isso aqui foi distribuído em Laranjeiras, Cosme Velho, Flamengo, Botafogo, Glória, Catete. E todas as vezes que saía uma divulgação do jornal, saía falando, porque eles tinham interesse em mostrar que a Associação de Moradores estava apresentando um consultório dentário para as pessoas carentes.
Isso é muito importante. Site. Esse site aqui é do Fluminense Futebol Clube. Visibilidade. Visibilidade. 30 mil pessoas diárias. Aqui entra, não é só torcedor do Fluminense, de todos os clubes querem saber notícias do Fluminense. A maioria dos jornalistas põe notícia no seu jornal através dos sites do clube. Aqui tem: o Fluminense conquistou o Prêmio Rotary de Responsabilidade Social pelos serviços prestados ao Rotary. O vice-presidente de Relações Externas do Fluminense, Luiz Novaes, recebeu o troféu das mãos do governador José Nelson Carrozino. Isso aqui ficou uma semana no site do Fluminense. Imagine a grande visibilidade que teve o nome Rotary. A gente tem que aproveitar tudo que nós temos oportunidade, como eu falei anteriormente. O Cacá Bueno, ele foi campeão brasileiro de corrida e ele torce para o Fluminense. Ele ia ser homenageado no Fluminense. Então o que eu fiz? Vou levar o Cacá Bueno para receber os troféus dele na reunião de Rotary. Isso é uma fotografia, ele recebendo o seu troféu. Aqui embaixo, olha a roda dentada aqui. Isso saiu nos jornais, aquele programa do Bem Amigos, que o pai dele é o dono do programa. Saiu no jornal Globo, saiu em outros jornais. Quer dizer, isso aqui é aproveitar a oportunidade de uma boa mídia. A gente não pode perder uma chance dessa. Conclusões. A imagem pública é a base de um clube eficaz. Imagem pública, meio para fortalecimento da autoestima do clube e o incremento do quadro associativo. Olha bem, quem é o companheiro que não gosta de ver o seu clube em notícia, em jornal, televisão, rádio, aonde que seja, dizendo que aquele clube está fazendo um trabalho fabuloso com a comunidade? Isso é espetacular. Nós massageamos o nosso ego quando nós temos a oportunidade de mostrar o nosso Rotary, de exibir o nosso Rotary para a comunidade. Isso é muito bom. Eu quero... Tinha mais algumas coisinhas aí, mas eu vou encerrar, porque o meu governador já está ali falando. Então eu vou encerrar esta reunião com o máximo, mostrando para vocês o que é um total sucesso de mídia, o que é você fazer uma mídia perfeita, maravilhosa. E isso é uma coisa que o Joper devia, talvez não tenha tomado conhecimento, mas ele influenciou diretamente. O Joper, quando ele era governador, eu era governador assistente dele. E um dia ele me chamou e perguntou assim: Novaes, você quer representar o Rotary na Cruz Vermelha Brasileira? E eu falei: estou pronto. Eu acho que todo rotariano tem que estar pronto sempre para contribuir com o Rotary. Eu fui, me apresentei como rotariano na Cruz Vermelha.